Olá, nação! Tá ruim? Estamos em crise? Chama o Rogério Ceni. Não importa qual equipe ele tá comandando. E aí o nosso astral melhora pra caramba, o nosso psicológico. Mais uma vitória. 16 confronto do Rogério Ceni com qualquer equipe que seja. Contra o Flamengo, 16 derrota. Eu acho que tá virando uma sina isso, né? Mas enfim, vamos ver aqui um corte do Sport Center, né? E tudo sobre a nossa vitória de 1-0, Maracanã lotado, aquela vitória marota, sob controle, sabendo dosar a hora necessária. 1-0, gol do Arrascaeta, iluminado como sempre, né? E o Maracanã daquele jeito lotado. Crédito de imagem ao ESPN Brasil, Grupo Disney, o link é abaixo na descrição. E bora lá. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla para ajudar a gente. Se você não for inscrito, lógico, ative o sininho de notificações e meta aquele dedo no like, porque ajuda demais e não dói, e é de graça. Arrascaeta de cabeça, iluminado, cara, artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols. Cadê os centroavantes do Campeonato Brasileiro? 8ª rodada, o cara tá lá, depois que colocou a 10, assumiu a artilharia. Essa é a verdade. Vamos conferir. Sport Center para falar da vitória do Flamengo. Acabou agora há pouco no Maracanã. Flamengo 1, Bahia 0 com gol do Arrascaeta. A gente já tem os melhores momentos. Boa noite, Eugênio Leão. Boa noite, Abel Neto. Boa noite, fãs de esportes. O Flamengo conquistando 3 pontos que, pelo menos, vão deixá-lo dormir na liderança do campeonato, né? Uma vitória contra um Bahia que escalou maioria de reservas no início do jogo. O Flamengo poupou alguns, mas teve maioria de titulares. E como sempre faz, especialmente os jogos no Maracanã, deu aquele calor inicial, né? Muita pressão nos primeiros 15, 20 minutos, justamente o período em que o Flamengo abriu o placar com mais um gol do Arrascaeta, né? Arrascaeta chegando a 7, é isso? 7 gols no Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro. Depois que ele vestiu a camisa 10, virou artilheiro. Olha aí, cruzamento do Michael, ele subiu, se antecipando a zaga, desviando de cabeça para fazer o único gol da partida. Antes do gol, ele já tinha, tido uma outra oportunidade também. Sim, foi travado pelo Ramos Mingo. Primeiro goleiro, depois o Ramos Mingo. O Flamengo começou a ter problemas ainda no primeiro tempo com lesões, né? Perdeu 2 jogadores e aí queimou 2 janelas, né? 2 paradas para substituição ainda no primeiro tempo. Saiu o Alan e aí entrou o Luiz Araújo com o Gerson passando a jogar como um dos volantes. E depois saiu outro volante, saiu o Pulgar com uma fisgada na coxa e entra o Everton Araújo. E o Flamengo guardou as demais substituições apenas lá para o final do jogo, né? Já perto do encerramento, aí colocou Pedro, colocou Joshua, e para tentar equilibrar, porque o Bahia, na segunda etapa, foi o time que se lançou a partir da metade do segundo tempo, começou a colocar os seus titulares. Então, saíram o Everton Ribeiro do banco, o William José, Cauli, o Rogério foi tirando do banco jogadores, Eric Pulga, que qualificaram mais a equipe e tornaram o jogo imprevisível, né? Aí teve essa expulsão do Gerson, já perto do final da partida. Ele pisa realmente no pé, né? Pisão duro ali. Acho até que ele não teve exatamente a intenção, mas pisou, merecido o cartão vermelho para o Gerson. E a partir daí a arbitragem vai se perdendo, porque tem o cartão vermelho, depois tem um chamado do VAR para que ele marque pênalti num lance que o Flamengo quase fez um gol, a bola bateu na trave e depois ficou uma loucura ali, um bololô na área. Ele vai ao VAR, consulta o VAR e não marca o pênalti. Esse lance agora, ó. Chute do Luiz Araújo na trave. E no rebote a bola pega na mão. Acho que é do próprio Ramos Mingo ali, né? E na hora é difícil, muito difícil de ver, mas o VAR deu a câmera lenta, em close. E me pareceu que a bola bateu mesmo no braço do Ramos Mingo. Ele achou melhor não marcar o pênalti. Estamos vendo ali um detalhe, na câmera lenta, ó. Esse toquezinho aí. Ele considerou que não foi o pênalti. Depois ainda tem um lance que o próprio Ramos Mingo, que pisa também no jogador do Flamengo, no Joshua. Para mim era um lance semelhante ao lance do Gerson, que deu uma expulsão. Daqui a pouco a gente fala mais sobre esse lance. Antes, só vamos dar uma olhada nessa tela sobre o Arrascaeta. Olha só o título. Vai ser bola de ouro? Arrascaeta em 7 jogos no Brasileirão, que foram 8 rodadas, mas ele deve ter ficado de fora de um, por isso que tá lá.
7 jogos dele, 7 gols, 3 assistências. Então são 10 participações diretas em gol em 7 partidas. 4 vitórias garantidas com gol ou assistência, liderando aí praticamente todos os quesitos do Campeonato Brasileiro. Não do Flamengo, né, Eugênio? Do Campeonato Brasileiro, só em assistências que ele está em segundo lugar. Vive um momento excelente, né, o Arrascaeta. E a gente contou ali os gols do Brasileiro. Teve gol na Libertadores nessa semana, né? No jogo lá contra o Central Córdoba. E é um jogador que parece fisicamente estar mais inteiro do que em momentos anteriores, que a gente viu o Arrascaeta sofrendo muito para ser mais efetivo, porque estava sempre um pouco mais lento e tal. E agora, com melhores condições físicas, ele não consegue, como a maioria, né, manter isso o jogo inteiro. Muitas vezes é substituído no segundo tempo, mas no primeiro tempo está entregando muito. E voltou a entregar com esse gol decisivo. Uma vitória importante do Flamengo e vai sempre aumentando aquela conta, Abel. São 16 jogos do Flamengo contra o Rogério Ceni como treinador e 16 vitórias do Flamengo. Nem sequer empate aconteceu até agora. O Rogério que no final ficou reclamando lá com o Daron, com o Tempão. Não sei exatamente o que ele dizia, mas acho que o Flamengo tinha mais o que reclamar do que o Bahia no jogo de hoje com relação à arbitragem. Acertadas na sua visão as estratégias ou as escolhas dos técnicos, Rogério Ceni pelo Bahia, escalando o time misto, o time reserva, né? E o Felipe Luiz ali apostando nos seus titulares. Lembrando que o Flamengo vai jogar só na quinta-feira pela Libertadores contra a LDU no Maracanã, ou seja, não tem viagem. Já o Bahia joga quarta-feira e tem a viagem até a Colômbia para enfrentar o Atlético Nacional de Medellín. Então ele explica mais, né, a opção do Bahia por poupar a maioria dos seus titulares. E o Bahia fez hoje o 35º jogo dele na temporada. É muito jogo, é o time que mais entrou em campo esse ano no futebol brasileiro. Então tem um desgaste, não tem como. O desgaste é muito forte. E o time que o Bahia colocou em campo, o time reserva, ele levou o jogo, conduziu a partida, criando dificuldade para o Flamengo, é claro. E sofreu muito ali no início, do primeiro tempo, né? Todo mundo, né, que joga no Maracanã sofre nos primeiros 15 minutos. Depois o jogo vai assentando um pouquinho. Isso foi, por exemplo, contra o Corinthians, né, aquela goleada. As coisas acontecem muito dessa Juventude. forma. E por aí vai. O Flamengo tem isso como estratégia. Mas depois foi um jogo que ele conseguiu sustentar. E aí sim, parte da estratégia. Quando você tira no segundo tempo 3, 4, 5 titulares que dão mais força e entram descansados contra um Flamengo que aí sim também está desgastado, é nítido que o Flamengo caiu de rendimento físico nos últimos jogos, e aí acho que a estratégia era essa. Botei os mais descansados para que pudessem cansar o Flamengo para tentar dar o bote no final. É que esse bote não aconteceu, o Bahia não chegou a dominar o jogo, teve ali oportunidades, mas não chegou a pressionar o Flamengo. Então, pelo menos ele descansou um pouco os titulares para a sequência da temporada. E o Flamengo fez o contrário. Agora, o Flamengo deixou de fora jogadores importantes. O Pedro, por exemplo, que entrou no segundo tempo. O Flamengo continua com muita dificuldade de preencher aquele espaço da área. O Bruno Henrique nunca foi centroavante e não tem conseguido dar boas respostas jogando naquela função. Então, talvez ele pudesse até ter colocado o Juninho na centroavância, mas não. Ele insistiu com o Bruno Henrique, que não teve mais uma vez uma boa atuação. O Flamengo que não teve o De La Cruz, o Flamengo que não teve o Wesley no jogo de hoje. Hoje foi na lateral esquerda, que tem tido ali um rodízio, né? Hoje foi o Alexandro, vinha jogando o Ayrton Lucas, vamos ver quem vai jogar na quinta-feira. Teoricamente o Alexandro é titular, né? Então ele recuperou a condição, está bem de novo, joga. Mas são mexidas que são feitas, não tem jeito. É o rodízio natural que o futebol exige hoje. Estava vendo mais cedo o jogo do Fortaleza, inclusive, né? E conversando em casa com meu filho, ele, pai, esse time é o reserva ou o titular do Fortaleza? A gente não tem como precisar quem é reserva, quem é titular. Quem joga na direita? no Fortaleza, né? O Vojvoda, ele alterna bastante. Gira demais. Quem é o ponta direita? É o Marinho ou é o Pikachu? Quem é o ponta esquerda? É o Breno Lopes, que hoje foi titular? Às vezes não joga ele.
No meio de campo troca demais o tempo inteiro. Martínez, Pochettino, que fez um belo gol hoje, inclusive. Os volantes, os zagueiros lá atrás trocam o tempo todo. Davi Luiz já jogou muitas vezes, hoje não teve Davi Luiz. Tinga, Tite. Agora tem o Mancha, que tem jogado bastante. Aí você está comparando com? Estou falando com todo mundo, assim, que o Fortaleza tem um elenco que os jogadores são num nível muito parecido, titulares e reservas. Sim. E isso facilita para ele fazendo rodízio. Mas todo mundo é obrigado a fazer o rodízio. Porque você vai olhar, hoje em dia você tem a tecnologia, né, da medicina. Então, os jogadores vão lá, fazem os seus exames, tiram lá todos as imagens e todos os dados importantes para você avaliar se o jogador está próximo de uma fadiga muscular ou não. Então você descansa aquele jogador, ou tem condição de jogar 10 minutos, 15 minutos, não pode jogar mais do que isso. Você tem que ir dosando, porque é um calendário absurdo, insano e que gera um desgaste muito grande. E a gente viu o desgaste dentro de campo nitidamente. O Flamengo, por exemplo, é um time que não conseguiu, nas últimas partidas, ditar o ritmo de velocidade, de imposição física que ele já fez em outros jogos da temporada. A propósito, temos uma tela que compara o número de finalizações do Flamengo nesse jogo de hoje contra o Bahia, no primeiro e no segundo tempo. Dá uma olhadinha aí, Eugênio, porque tem a ver com o que você acabou de dizer aqui, acabou de trazer aí a sua visão. Olha aí, ó. Cansaço pesou? Finalizações do Flamengo por tempo de jogo contra o Bahia. No primeiro tempo, 10 finalizações. No segundo tempo, já cai para menos da metade. Chama atenção, né? E o detalhezinho ali embaixo. 5, essa última linha é sempre boa para a gente ver, para contextualizar. 5 finalizações até fazer o gol, aos 7h35. Portanto, metade das finalizações do primeiro tempo, nos primeiros 7 minutos. Entra para dar aquele calor, entra para dar aquela pressão, entra para resolver a partida nos primeiros 15 ou 20 minutos. Depois vai administrar. É isso, até porque o adversário também entra no jogo, começa a entender os caminhos, as movimentações do Flamengo. Mas sim, pesa, o segundo tempo sempre é abaixo. E aí a gente tem os números do jogo, com muito mais posse de bola para o Flamengo, 61-39, 14 finalizações também aí, uma supremacia rubro-negra, 5 certas contra 2 do Bahia, 4 grandes chances do Flamengo e 2 do Bahia, 27 ações na área rival contra 12 do Bahia, gente. Sim, isso reflete a superioridade do Flamengo no jogo, que passa pelo time titular do Flamengo, e eu acho que poderia ser assim também, se fosse o time titular do Bahia. Às vezes, por estratégia do Rogério, o Bahia do Rogério é um time grande, é um time que hoje se posiciona no cenário do futebol brasileiro como um dos protagonistas, como um time que vai brigar pelas competições e que normalmente gosta de ter a bola. Normalmente, nem sempre. Semana passada, contra o Botafogo, vitória do Bahia, ele fez o contrário. Aliás, algo parecido com o que aconteceu hoje. O Botafogo foi quem teve mais a posse de bola. O Bahia, naquela ocasião, jogando na Fonte Nova, recuou, baixou suas linhas e passou a atuar no contra-ataque. Naquele dia, foi no sábado, inclusive, no sábado passado, funcionou. O Bahia ganhou o jogo do Botafogo. Depois hoje, perdeu do Nacional, levando gol de contra-ataque. Levando gol de contra-ataque. Ironias. Do Nacional do Uruguai. Ironias do destino. Hoje era o Flamengo e o Flamengo conseguiu resolver o jogo muito cedo, com aquele gol do Arrascaeta. E depois o próprio Flamengo teve aquelas chances que a gente viu agora, do chute na trave do Luiz Araújo, já perto do final do jogo. Eu acho que foi outro grande momento do Flamengo no jogo, depois do gol marcado aos 7 minutos pelo Arrascaeta, que a gente está revendo agora. Então não teve, assim, um volume de criação, de jogadas, de ataque, de pressão tão grande assim como a gente já viu o Flamengo fazer esse ano contra outros adversários. E poderia ter feito contra o time reserva do Bahia, não conseguiu. Queria voltar àquele lance em que o Daronco, o árbitro do jogo, ele é chamado para analisar um possível pênalti para o Flamengo. A bola teria batido na mão do jogador do Bahia, ele vai ao VAR, olha o lance e resolve não dar o pênalti. Me chamou a atenção, Eugênio, não achei a decisão errada, eu penso que o árbitro deve ter essa personalidade de, mesmo sendo chamado, é esse lance aí, que está passando agora, se ele é chamado e ao rever o lance, ver o lance com os detalhes do vídeo ali, pensar que a decisão dele de não ter marcado o pênalti
estava correta manter essa decisão. Por que eu digo que me chama a atenção? Porque é raro, não sei se você concorda, 90% ou mais, aí eu estou chutando uma porcentagem aqui, mas a maioria das vezes que o árbitro é chamado, ele vai lá e confirma o que o VAR está mostrando para ele, ou porque ele foi chamado. Olha esse lance aqui e tal, possível pênalti, possível expulsão. A maioria das vezes o árbitro vai lá, olha e confirma aquilo que está sendo sugerido. O Daronco, um árbitro experiente, né? Foi lá e falou, não, tô olhando aqui, para mim não foi pênalti. Não acontece muito, né, Eugênio? Não acontece muito. É raro. Porque precisa ter personalidade para ir contra o que o pessoal que está na cabine está te mostrando, normalmente. E, aliás, não é a primeira vez que o Daronco faz isso. E já viu o Daronco fazer isso e tomar decisões equivocadas, errar. A de hoje é muito interpretativa. Nem todo toque de mão do defensor configura pênalti. Então vai para a interpretação de cada um. Foi uma ação de bloqueio? Foi um movimento antinatural? Tudo isso conta, né? Ele interpretou que o toque não foi suficiente para que ele considerasse pênalti. Porque existiu o toque, e aí uma coisa que eu aprendi com a Renata Ruel, com o Simon e tal, a gente olha para a bola e você percebe que a bola muda a rotação dela a partir do momento que há um toquinho de leve, é um toque muito leve com a mão. E não sei, eu acho que... O Simon, inclusive, desculpe eu te interromper rapidamente, o Ciro, que é o nosso editor-chefe hoje, até me passou aqui agora, que o Simon falou com ele agora há pouco, por telefone, por mensagem e tal, dizendo que o Daronco acertou. Então, para o Simon, o Daronco acertou ao não dar o pênalti. Personalidade, interpretação, até que ponto esse toque... Olha, agora que a gente vai ver. Há um toque muito leve, para mim, não tem consequência. Não, ele tocando ou não na bola, não aconteceria nada. Mas aí é da interpretação de cada um. O pessoal da cabine entendeu que devia chamar, nem que fosse para que ele olhasse o lance. E eu acho que se a cabine não chamasse, ia passar despercebido. Porque foi muito rápido, um bolo de jogadores ali. E é um movimento muito rápido. Então segue. Agora, no final do jogo, a gente viu o Rogério Ceni reclamando uma barbaridade com o Daronco. Não sei exatamente o que ele estava reclamando, né? O time dele teve um pênalti que o VAR indicou não marcado contra ele. O Flamengo teve um jogador expulso, que foi o Gerson. Ele deu 13 minutos de acréscimos e ainda teve um lance que, para mim, foi um lance muito parecido com a expulsão do Gerson e que ele não expulsou, o VAR não chamou para expulsar o Ramos Mingo no lance com o Joshua. E merecia o cartão vermelho. O Alacian, não o Joshua. A gente está revendo aí a imagem da expulsão do Gerson, né? O lance que o Daronco, a princípio, dá cartão amarelo. Olha lá. É chamado para rever o lance, né? Para acompanhar as imagens pelo vídeo e aí ele troca o cartão e dá cartão vermelho. Eu estava até olhando aqui o próximo jogo do Flamengo. É o clássico Flamengo-Botafogo na 9ª rodada. Obviamente o Gerson vai ser desfalque, né? Vai ter que cumprir a suspensão por causa dessa expulsão. Na minha visão, expulsão merecida. E o Simon também já mandou um recado aqui, que ele concorda com o cartão vermelho, gente. Acho que aí não tem discussão, né? Imagino que na hora, na velocidade do lance ali, o Daronco não tenha visto o pisão no pé. Acho que ele marcou ali pelo tranco, né? E ele usa o braço também. Mas quando você vai pegar a imagem e olha no detalhe o pisão no tornozelo, é um pisão realmente muito grave, um pisão que leva ao cartão vermelho. E eu acho que não há discussão com relação a isso. O próprio Gerson não reclama, ele já cumprimenta ali o companheiro, tira a braçadeira de capitão e segue chateado pro vestiário. Acho que não era nem intencional. Acho que era uma tentativa de alcançar a bola ali, mas ele pisou gravemente. É o Eric Pulga, né? Que estava na jogada com ele, se não me engano. E acho que não tem discussão aí. Aí o cartão é correto. Perfeito. A gente tem uma tela, um assunto que você abordou agora há pouco, mas só para a gente dar com exatidão os números. Do Rogério Ceni, olha o título. Freguesia, Rogério Ceni como técnico contra o Flamengo. Aliás, ele que foi campeão brasileiro, dirigindo o Flamengo em 2021, né?
Já era 2021, mas era o campeonato de 2020. 2020, é verdade. Da pandemia. Exatamente, você tem razão. Então, contra o Flamengo, são 16 jogos e 16 derrotas. Que coisa, hein? 0 empate, 0 vitória. Até aí tem jogo ele dirigindo São Paulo, não é isso? Bahia, Fortaleza, será? Cruzeiro também, Cruzeiro, né? É verdade, bem lembrado. Cruzeiro também. 16. Coincidência, né? Ele tem esse tabu com o Flamengo e o São Paulo, né? O São Paulo ele também tem esse tabu de não conseguir vencer o São Paulo como técnico. São curiosidades, é um excelente treinador. O Rogério tem crescido muito, esse ano é muito bom dele. Acho que é o melhor ano do Rogério como treinador. Tem feito um trabalho muito interessante no Bahia. Acho que, é claro, o tempo vai passando, você vai amadurecendo, mas ele encontrou no Bahia e no Grupo City um respaldo que ele não tinha em clubes anteriores para trabalhar. Então, ele tem mais tranquilidade para fazer o planejamento de trabalho dele e, além de tudo, ele tem também a possibilidade de ir evoluindo. Por exemplo, ele já foi mais de uma vez, se não me engano 2 ou talvez 3, até Manchester fazer treinamentos lá no CT do Manchester City. Então, conviver com uma outra realidade, ter acesso a profissionais, trocar ideias com um grupo que tem um dos maiores times do mundo hoje e que tem filiais espalhadas por todo o globo terrestre. Então, isso para ele tem feito muito bem. Agora, são coincidências da carreira, né? Não conseguir vencer o Flamengo, não conseguir vencer o São Paulo. Claro. São literalmente coincidências, porque pode ser que ele vença. Não é porque ele não quer vencer o Flamengo, não é porque ele não quer vencer o São Paulo. Ele faz de tudo, mas por acaso, por coincidência, não acontece. É isso aí, pessoal. Segue o líder agora. Estamos lá na ponta, 17 pontos. E Bragantino tá com 17, só que o saldo de gol é menor, né? O nosso o saldo de gol da gente é maior. Isso é o que tá determinando a gente ser o líder. E amanhã a gente continua, porque Palmeiras e São Paulo vai dar empate. Ou vai perder por São Paulo. A verdade é essa, vamos torcer. Mas, cara, um jogo impecável. Fez o básico, o dever de casa pra gente assumir a ponta. Tinha hora que, em determinados momentos do jogo, que o jogo era moderado. Todo mundo tava se preservando, as duas equipes. O Flamengo, porque tem jogo contra a LDU no meio da semana que vem. E o Bahia também é a mesma coisa. Então tinha que entrar com alguns reservas, como o Bahia entrou, o Flamengo também. Focado sempre na Libertadores. E manter o ritmo aqui também no Brasileirão. É tão tal que, se você ver, foram 10 finalizações no primeiro tempo e 5 no segundo. Dessas 10 do primeiro tempo do Flamengo, 5, metade no primeiro tempo, foram até o gol. Foram 5, que eram os 7 minutos e pouco, para você ver. E, cara, tá ruim no Flamengo, tá entrando em crise, chama o Rogério. Não importa qual a equipe que ele tá tomando de conta, mas chama o Rogério, porque pelo Fortaleza, Cruzeiro, São Paulo e o Bahia, foram 16 jogos e 16 derrotas pro Flamengo. Pra gente pegar o alto astral e a gente chegar contra o LDU, ganhar e fazer saldo, tem que ser um placar elástico de 3-0 pra cima. Essa é a verdade. E com relação ao Gerson, tá cansado, cara. Pra que aquilo ali? O cara é sem noção. Ele se acha. Joga muito o Gerson. Joga demais, mas, tem que ver lá até onde você pode ir, cara. Pra que aquilo, cara? Não. Mas enfim. Aí a gente fica com 1 a menos. Pedro lá na frente, ele não pressiona muito, ele é goleador, mas não pressiona muito. O Pedro fica quase sem sentido lá, porque a bola não chega, a gente tá sob pressão. 5, 3, 1, que é 9 na linha, né? Mas fazer o quê? Mas segue o líder. Tamo lá na frente e a gente vai continuar agora só saindo só lá na 38ª pra pegar a taça do campeonato. Essa é a verdade. Jogo ótimo. Dominamos, a posse de bola foram a maior parte do Flamengo, né? E agora é mental, cara. Mental, pensar bem, porque o bicho é maior.
Aqui no Brasileirão a gente até entende o desempenho e tudo mais, mas lá no Libertadores a gente não pode perder a linha, tem que continuar, até porque a gente tem chance de se classificar em primeiro e a gente vai pra cima. A verdade é essa. Mas é isso aí. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho de notificações e meta aquele dedo do like para ajudar a gente e nossos trabalhos aqui. Compartilha, comenta o que você achou do jogo, o que você achou do vídeo, os comentários do Abel e o Eugênio. Mas é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Saudações rubro-negra.